Boa tarde, pessoal. Bom final de tarde. Boa noite para alguns. É com muito orgulho que a gente faz a abertura a mais esse dia de painel, com muita honra, com grandes nomes aqui. E, primeiramente, eu peço a gentileza de ler o currículo dos nossos queridos palestrantes e da ilustre professora Lucimar, que está aqui conosco e aceitou o convite também. O primeiro palestrante que vai falar hoje sobre direito constitucional africano é o Dr. Eduardo Capapelo. O Dr. Eduardo ele é coordenador de projetos e pesquisador do Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Pretória, na África do Sul. Ele coordena também a competição Nelson Mandela, que acontece em âmbito mundial e é uma simulação de um tribunal para aplicação de normas internacionais de direitos humanos. Ele também é bolsista do Open Society e gerente de comunicação e capacitação do Programa de Direitos e Governança de Fundações da Open Society. O currículo é bem extenso. No contexto do Sistema Europeu de Direitos Humanos, o Eduardo ele contribuiu para o FRAME, é um projeto de pesquisa colaborativa em grande escala financiado pelo 7º Programa Quadro da União Europeia. Também foi coordenador do Centro Louvain de Estudos de Governança Global e conduzido por 19 institutos de pesquisa de todo o mundo. Bom, passo também a ler o currículo do professor Gustavo, que enviou algumas considerações também a serem feitas. O professor Dr. Gustavo Osna, ele é professor adjunto dos programas de graduação e pós-graduação estricto sensu em Direito da PUC do Rio Grande do Sul. Ele é doutor em Direito Processual Civil, mestre em Direito Processual Civil, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, advogado e parecerista, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e também da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional. E, por fim, mas não menos importante, vou ler um pouquinho da breve história da nossa professora da nossa casa e, em seguida, passo a palavra para ela para fazer suas breves considerações iniciais. A professora Lucimar, ela é mestre em Direito Econômico e Social pela PUC Paraná, ela é professora de Direito Constitucional aqui na Unicuritiba, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Direito Animal e advogada. Então, sem mais delongas, professora, a palavra, em seguida, fique à vontade. Muito obrigada, Isabel. Eu quero primeiramente parabenizar todos vocês do DSP por essa iniciativa. É o primeiro congresso de Direito Constitucional que nós temos na nossa instituição, e iniciativa justamente dos alunos. Então, vocês estão de parabéns, e eu estendo esse parabéns a todos os demais integrantes, na pessoa da Isabel. Também fico muito feliz em receber o professor Eduardo, o professor Gustavo, que vão compartilhar parte dos seus conhecimentos. Nós não temos tanto tempo, né, para palestrar, mas, ao mesmo tempo, são informações que são muito importantes, não só para os acadêmicos, mas também para os profissionais. Eu estou aqui na expectativa, desde que fui convidada para mediar esse segundo painel do primeiro Congresso de Direito Constitucional aqui da casa, e quando eu soube do tema, do assunto, né, tanto falar sobre textos estruturantes, como também falar do direito constitucional africano, me surgiu, na verdade, eu fiquei muito curiosa, e eu já tenho algumas perguntas aqui no final para poder formular. Então, o direito constitucional, ele vem sendo construído, né, e geralmente, quando a gente estuda direito constitucional, eu sou professora de Direito Constitucional 1, então a gente desenvolve, junto com os alunos, uma compreensão de como surgiu, né, como se deu esse movimento constitucionalista, e a gente tem, por exemplo, né, a gente estuda o direito constitucional francês, né, a partir da Revolução Francesa, a Revolução estadunidense, e a partir daí a gente começa a estudar as nossas 7 constituições. Estado brasileiro, aqui no Brasil, nós já tivemos 7 constituições, uma Constituição do Império, e depois 6 constituições republicanas, e finalmente a nossa Constituição de 1988, que é um divisor de águas no direito constitucional brasileiro.
E, sem mais delonga, eu gostaria de saber do professor Eduardo como é que funciona, como é que se dá o direito constitucional africano. Muito obrigada, Lucimar. Muito obrigada, Isabel, pelo convite. Para mim também uma grande honra de ser convidado, né, para dar umas certas experiências do constitucionalismo africano, de como podemos entender o constitucionalismo africano e também talvez qual foram os processos históricos que influenciaram o processo das várias constituições do continente. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o meu interesse em constituições foi sempre o interesse em estruturas, não é? Eu sempre quis saber mais como é que as estruturas do Estado funcionam. Quais são aquelas leis que definem um Estado democrático, um Estado aberto e um Estado que funciona entre a lei. E, para mim, eu vejo o constitucionalismo não necessariamente só como a lei do Estado, mas também como um instrumento que serve de aguardar as esperanças e os sonhos de vários povos. Na minha opinião, é assim como eu vejo esses documentos. E vendo da parte africana, talvez podemos ver três momentos históricos que influenciaram o constitucionalismo africano. Este começa com o colonialismo que, no contexto africano, foi feito pela três impérios, um sendo o Reino Unido, o outro sendo Portugal e outro sendo a França. E a coisa interessante é que o continente africano do sul, do leste e de outras partes foram influenciados por esses três poderes imperialistas. Então, quando falamos sobre o constitucionalismo africano, também temos que ter em mente que são sistemas legais muito diferentes. No sul da África, por exemplo, a maioria dos países foram mais influenciados pelo Reino Unido, tirando Angola e Moçambique. E isso vê-se em várias partes do continente, onde tem a França, onde tem também a Inglaterra. Então, neste momento do colonialismo, também podemos notar três sistemas de governação. O primeiro sistema foi o sistema formal, né, que foi criado durante o colonialismo, que criou o Estado, mesmo sendo o Estado colonial, e também funcionando foi o sistema informal. E este sistema informal foi aquele sistema da lei das vários tribos africanos em vários países africanos. E a coisa interessante é que durante o tempo colonial também tinha esta tensão entre as instituições formais, né, que os imperialistas forçaram, mas também tinha aquelas instituições não formais que já existiam antes do tempo colonial. Então, esta tensão também fortemente influenciou o que é o constitucionalismo africano de hoje. E, infelizmente, durante esse processo, sendo mais uma vez no contexto de África, foi nesse período que
várias instituições paralelas foram criadas. Estas instituições foram paralelas do Estado formal e também paralelas do Estado informal. Agora, a segunda época histórica foi a luta contra a independência dos vários países. Esta luta da independência, que talvez começou em 1945, formalmente, né, com a construção das Nações Unidas, que naquele momento falavam mais sobre os direitos humanos, sobre as independências de países africanos e aqueles países todos que estiveram colonizados. Então, neste momento, em muitos países africanos, formaram-se aqueles grupos anti-imperialistas. Formaram-se indivíduos africanos que usaram o sistema africano, não é, daquele tempo, o sistema internacional, desculpa, daquele tempo, que disseram que, como africanos, nós também temos a nossa dignidade humana. Como africanos, também desejamos independência política, queremos autonomia, queremos os direitos que pertencem àquelas todos os seres humanos. Então foi neste momento e foi naqueles tempos de lutas para a liberdade que começaram a se tornar essas ideias de não só formar um novo Estado africano, mas também formar um Estado de direito. Um Estado onde os africanos têm não só a sua dignidade, mas também têm os seus direitos de viver abertamente e dentro dos seus países, sem influências externas. Então, esse processo influenciou aqueles constitucionalistas, os primeiros, como digamos, né? E nesses casos, estes podemos ver em vários países, como Nelson Mandela, aqueles que lutaram pela ANC em África do Sul, como o Kwame Nkrumah e o Thomas Sankara, aqueles que disseram que, como africanos, também temos a nossa dignidade, temos os nossos direitos, e não só direitos nacionalistas, né, mas como todos aqueles à volta do mundo, temos esses direitos. Então, a luta pela independência criou este processo de criar um Estado de Direito para todos os africanos. E a terceira trajetória histórica que podemos ter em conta é o tempo da Guerra Fria. Neste tempo, a maioria dos países africanos já atingiram a independência, entre os anos 50 e os anos 75. Uns dos últimos a atingir essa independência sendo Angola e Moçambique. Neste momento, o Estado africano estava a se estabelecer. O Estado africano estava a se livrar das influências externas. Mas, infelizmente, também neste momento, vários Estados africanos estavam a estabelecer partidos únicos, partidos militares. Neste momento, estiveram a elaborar constituições constituições quase sem limites, constituições que não limitavam o poder do governo, constituições que praticamente deixavam um presidente como um rei. E isso foi muito fácil para vários países africanos, porque se temos em contexto a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, se temos em mente aquela política e aquela influência, o contexto da Guerra Fria não deu muito espaço
pelo desenvolvimento desses países africanos, especialmente na criação de países países violentos contra os seus povos, países africanos violentos, países que não deram liberdades políticas ou sociais a seus povos. E isso criou uma falta de cultura, não só no sistema político, mas também uma falta de cultura sobre o desenvolvimento do constitucionalismo africano. Bem, isso não podemos dizer que foi a mesma história em todos os países africanos, mas infelizmente a história foi quase a mesma em uma grande maioria desses países africanos. Mas nesse tempo da Guerra Fria, depois vamos nos anos 90, né, onde tivemos as várias ondas de democratização à volta do continente e também à volta do mundo. E temos países como a África do Sul, que mesmo nos anos 90 ainda estava sobre em África do Sul foi o primeiro país africano onde os vários partidos, membros da sociedade civil, das igrejas e tal, juntaram-se e trabalharam em elaborar uma constituição não só aberta, mas uma constituição que limitava os poderes do governo. Uma constituição que separava os poderes entre os vários órgãos do Estado. E uma constituição que metia o cidadão como um objeto principal que merecia a lei. Então, também podemos dizer que em África do Sul, aquele processo foi de muito medo, porque nenhum dos partidos, o Partido Nacional, nem a ANC, queria que um dominava o outro. Então, talvez este foi o espírito da Constituição, não é? Talvez este foi aquela coisa importante que garantiu que a Constituição sul-africana é uma das mais livres, uma das mais abertas e que protege mais os direitos, né, dos seus cidadãos. Este foi o processo em África do Sul. Mas agora, se vamos para Angola, o processo foi completamente diferente da forma que a Constituição foi elaborada. A Constituição em Angola foi elaborada no momento de guerra. Foi elaborada imediatamente, esta sendo a Constituição de 2010, foi elaborada no momento onde o MPLA, o partido que dominou o sistema político, ganhou uma vitória completa sobre a UNITA. E, infelizmente, o processo de elaborar a Constituição em Angola foi onde que só o MPLA é que dominou o processo. Não se teve participação de outros partidos políticos, de membros da sociedade civil, das igrejas e de outros da sociedade. Então foi uma Constituição que foi elaborada pelo MPLA e talvez, certas pessoas dizem, para proteger o poder do partido do MPLA. Então, e a coisa interessante é que nesta Constituição de Angola também é uma Constituição que não necessariamente tem as separações
de poderes entre os vários órgãos do Estado. Isso podemos ver como uma hierarquia onde o executivo está em cima, depois tem o parlamento, que tem muitos poucos poderes, e depois temos o judiciário, que às vezes podemos dizer que então, desta forma, várias constituições em África foram influenciadas pelos seus contextos, pelas suas histórias. O colonialismo em Angola foi muito diferente do que o colonialismo na Nigéria, não é? Que foi colonizado pelo Reino Unido. A história, as instituições e da forma que as instituições funcionam dentro do direito na Nigéria é muito diferente daquelas que funcionam em Angola e tal. Então, quando conversamos sobre as várias constituições no continente, temos exatamente qual é o contexto histórico, qual é o contexto colonial. Porque se estudamos o direito, podemos entender que por exemplo, a lei inglesa é muito diferente que a lei portuguesa e vice-versa. Então, esses métodos também influenciam da forma que nós falamos sobre as várias constituições. Mas hoje, pelo menos, estamos em 2020, entramos talvez num tempo interessante, porque podemos ver mais protestos em vários países africanos, podemos ver mais pessoas jovens contestarem contra os Estados, não é? E a coisa importante também é que não só contestando contra o Estado, mas exigindo que as leis que governam os países e as leis que governam estes tais povos sejam mudadas. Então, tem uma certa energia que está a ser passada pelos vários países em África, uma energia que não só pede ou quer reafirmar os direitos dos indivíduos, mas uma energia que está a forçar o Estado a mudar as suas leis. E essas leis sendo, em muitos sentidos, as suas constituições. Ser mais abertas, ser mais flexíveis também. Então, para mim, talvez deixo aqui e vou gostar de talvez umas perguntas e daí podemos ver como é que podemos integrar aí. Obrigado. Professora Lucimari, eu acho que seu áudio está mutado. Desliguei o áudio. Isabel, eu queria perguntar, eu já passo a palavra para o professor Gustavo ou eu já posso fazer alguns comentários e fazer algumas perguntas para o professor Eduardo, ou deixo para o final mesmo? Seu áudio está fechado agora também. Perdão. Se a professora quiser fazer a sua pergunta em específico agora, eu acho que seria pertinente. Aí depois então vou abre fazer. para o pessoal. Tá bom. Professor Eduardo, na sua fala, eu consegui identificar semelhanças aqui com o Estado brasileiro. Nós também tivemos uma primeira Constituição, que é de 1824, que é a Constituição do Império, em que, no primeiro momento, o nosso imperador tinha até autorizado uma Assembleia Nacional Constituinte, que depois foi destituída e foi elaborada uma Constituição.
E nessa Constituição nós tínhamos um quarto poder, que também era chamado, que é chamado, né, de poder moderador, e com isso também a ideia, né, o ideal do movimento constitucionalista, que é justamente essa limitação de poder, ela é deixada de lado em razão justamente desse poder moderador. Posteriormente, desculpa, a gente teve... Lucimar, desculpa, acho que não consigo ouvir tão bem. Pode repetir, por favor? Posso sim. Eu vou falar um pouco mais devagar, que talvez seja melhor. Então, da mesma forma que o professor comentou, que ocorreu também no continente africano, nós tivemos essa primeira Constituição em que se concentrava o poder ao imperador, e aí o ideal constitucionalista era deixar de lado, que é justamente essa ideia de limitação do poder político. Posteriormente, nós passamos a ter o fim da monarquia com o início da república, em 1891. E a partir daí nós não tivemos tanto, em razão da instabilidade política, nós passamos a ter ainda mais cinco constituições. Até que a gente chega na atual Constituição, que por coincidência ela vem justamente pós-processo, né, num processo de democratização. Então a ditadura militar aqui no Brasil se deu de 64, 84, 85, e a partir de 85 a gente passa por um processo de redemocratização, e a gente tem a elaboração, a instituição, né, de uma Assembleia Nacional Constituinte, com a elaboração da Constituição de 88 e com a sua promulgação. E essa Constituição é considerada cidadã. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte da época, chamado Ulisses Guimarães, ele denominou, e essa denominação, como se diz, né, pegou, e a gente passa a chamar a nossa Constituição de 88 de cidadã. Mas parece que num processo cíclico, horas sempre vem a se discutir sobre uma possível nova Constituinte. Então, no ano de 2018, nós tivemos eleições para presidente da República, após um escândalo de corrupção, muitos políticos presos, muitos empresários presos, e aí uma das alegações dos candidatos à presidência da época era a necessidade de uma nova Constituinte, de uma nova Constituição, porque essa não era suficiente. Justamente porque se tratava de uma Constituição que concedia privilégios, né, na fala dos presidenciáveis e por outros motivos. Eu gostaria de saber se vocês na África do Sul ou no continente africano, né, você deu o exemplo de Angola também, se vocês sofrem com determinadas situações, em determinados períodos, principalmente período eleitoral, dessa possível ameaça de uma nova Constituinte. Eu não sei como funciona aí na África, mas aqui no Brasil o poder constituinte originário ele é inicial, inaugural, ilimitado, incondicionado. Então, portanto, a norma constitucional originária poderia tudo. E poderia, inclusive, ter um retrocesso, né, com uma possível nova Constituição. E eu queria saber se vocês também passam por isso, e principalmente gostaria de saber se a Constituição de vocês, para alterar a Constituição por meio de emenda, existe um processo legislativo mais dificultoso, mais rigoroso, se a Constituição de vocês pode ser classificada como uma Constituição rígida. Obrigado, Lucimar. Então, talvez posso falar sobre a Constituição da África do Sul, brevemente. Por exemplo, a Constituição sul-africana é uma que pode ser mudada pelo Parlamento, quer dizer, pode ser talvez mudada, pode ser amendada pelo Parlamento sul-africano, mas isso depende de 75% dos votos. Pode ser aprovada por 75% dos votos. E a coisa interessante da África do Sul é que talvez não é tão fácil para mudar a Constituição.
porque a África do Sul é governada não só por ANC, né, mas nos últimos anos o poder da ANC foi, começou a baixar, digamos, em várias eleições. Então, no caso sul-africano, a Constituição talvez serve não só como um guia que determina o futuro político sul-africano, mas é uma que, pelo menos na minha opinião, não será mudada tão fácil assim, por causa mesmo da importância desta Constituição na política sul-africana. Agora, no caso de Angola, por exemplo, infelizmente a implementação da Constituição não necessariamente foi feita. É uma Constituição de 2010, é uma Constituição que eu vou ainda tão longe a dizer que não necessariamente serve o sistema político angolano. E, dizendo mais, infelizmente, a Constituição em Angola pode sim ser mudada facilmente, porque os membros do MPLA, né, constituem mais de 80% do parlamento. E, por a lei, precisa-se de 75% para mudar a Constituição. Então, infelizmente, Angola é uma democracia muito jovem. É uma democracia, talvez, ainda muito instável. Mas, talvez uma coisa que é muito importante é que constituições são instrumentos vivos, não é? Na minha opinião, uma Constituição não é só um documento que cria o Estado ou que diz que o Executivo tem esse poder, tem aquele poder, mas talvez serve mesmo como um espírito de um país. Serve como as ideias de um país. Eu sempre gostei do preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos da América, onde disseram que para criar uma união mais forte. E o que eu entendo deste ditado é que a Constituição, infelizmente, tem sempre que ser repensada, tem sempre que ser adaptada para o contexto de um país, para a sua sociedade e para os novos valores ou as novas realidades dos vários países. Então, em África, mais uma vez, é muito difícil falar sobre implementação ou sobre a mudança das constituições, porque esses países vivem sistemas legais muito diferentes, trajetórias históricas muito diferentes, e isso tudo também influencia de como essas constituições foram elaboradas. Espero que consegui um pouco dar uma resposta à sua questão. Perfeito, muito obrigada. Eu já passo a palavra para o professor Gustavo. Obrigado, professora Lucimar, agradeço. Primeiramente, agradeço ao Auditório Acadêmico Otário Portugal pelo convite, é uma honra compor essa mesa, agradeço na pessoa da Isabel. Fico extremamente feliz em também compor aqui com o professor Eduardo, certamente pude aprender muito ao longo da exposição dele, já anotei alguns pontos aqui para o diálogo ao longo da minha fala. E eu preparei, pessoal, um material aqui para projetar para vocês, porque acredito que por meio dele, talvez alguns aspectos que eu vá trazer se tornem um pouco mais claros, talvez algumas coisas se tornem um pouco mais compreensíveis, porque eu aqui, hoje, acabo ocupando quase que um espaço de intruso no evento, porque é um evento de direito constitucional,
seminário, um congresso dedicado ao direito constitucional, e como bem foi pontuado pela Isabel na minha apresentação, eu sou um professor de direito processual civil. Eu sou um professor de processo civil, vocacionado ao estudo do processo civil, então venho aqui para tentar trazer para todos vocês alguns aspectos ligados àquela matéria, àquela questão em que hoje talvez o processo civil venha entrando em maior diálogo com o direito constitucional. Me refiro aqui aos processos estruturais. Também já devem ter visto menção a isso como sentenças estruturantes, provimentos estruturais, medidas estruturantes. Eu vou falar aqui em processos estruturais para tentar designar essa nova dimensão de diálogo entre processo e direito constitucional. Que me parece que, efetivamente, os processos estruturais inauguram uma nova porta para que o processo civil se torne um mecanismo rígido de concretização dos valores previstos na Constituição. Para exemplificar esse aspecto, para começar a ilustrar esse aspecto, eu trago ali uma imagem que acredito que todos vocês devem ter hoje na cabeça, todos vocês devem estar familiarizados com isso. Se trata do desastre do Vale do Rio Doce. Quer dizer, a gente teve ali uma situação que gerou um abalo de larga escala, e essa situação se coloca, talvez, como a cereja do bolo de um movimento que tem sido experimentado pela Academia do Processo Civil Brasileiro ao longo dos últimos anos, que é um movimento de inflação, que é um movimento de maior atenção a essa temática dos processos estruturais. Então, a gente aqui se depara com algo que constitui uma temática cujo avanço prático hoje é patente, com uma temática que, pelo fato de avançar em termos práticos, também traz novos desafios e que, como a gente vai ver, exige algumas releituras da atividade processual. Então, a gente começa aqui, no meu entendimento, a desvendar um pouco do quebra-cabeça, entendendo que os processos estruturais correspondem a uma releitura do processo, marcada a lidar com novos desafios postos à jurisdição. E como a gente vai notar, o cerne desse aspecto dialoga frontalmente com o direito constitucional, o cerne desse aspecto vai dialogar frontalmente com a concretização da Constituição. Eu anotei aqui, da fala do professor Eduardo, que ele trouxe algo que me parece bastante sólido, que me parece algo bastante consentâneo ao que eu exponho, que é o seguinte: no entendimento dele, o constitucionalismo teria como missão concretizar, carregar consigo esperanças e sonhos. Eu acho que, como a gente vai ver, os processos estruturais talvez sejam uma resposta ótima que o direito processual vem tentando construir para lidar de modo mais assertivo com essas esperanças e com esses sonhos. Ah, Gustavo, não entendi nada. Tudo bem, espero que daqui a alguns minutos isso se torne um pouco mais claro. E para que isso se torne um pouco mais claro, pessoal, eu começo a ilustrar esse cenário, começo a pintar esse quadro a partir daquele que é usualmente concebido como o primeiro exemplo de um processo assim dito estrutural. E na sequência a gente vai entender melhor o que quer dizer essa estruturalidade. E esse processo é um processo que tramitou perante o judiciário estadunidense e foi conhecido como o caso Brown versus Board of Education of Topeka. Basicamente, o pano de fundo desse caso, que é um caso típico de direito constitucional, consistia no seguinte design: vigorava nos Estados Unidos um modelo conhecido como separate but equal, de acordo com o qual, em diferentes instâncias, em diferentes esferas, e entre elas a instância escolar, quer dizer, entre elas o acesso ao ensino, seria possível, seria viável que ocorresse uma segregação com base no fator racial. Então, de maneira bem objetiva, vigorava uma lógica de acordo com a qual seria possível que escolas para brancos fossem exclusivamente escolas para brancos, escolas para negros fossem exclusivamente escolas para negros. Tudo sob o pretexto argumento de que ambos teriam oportunidade de estudar, argumento que eu chamo de pretexto porque hoje em dia a gente pode dizer que é óbvio, patente e gritante que as condições não eram iguais. Mas, de todo modo, esse era o pano de fundo. E foi nesse pano de fundo que, em Brown versus Board of Education, todo esse desenho foi colocado em xeque no âmbito educacional. Porque o pano de fundo dessa medida consistiu exatamente na pretensão
levada ao judiciário por uma menina negra de estudar em um colégio que até então era dedicado exclusivamente aos brancos. Então, a partir disso, se colocou em xeque a legalidade dessa política de separados mais iguais. E essa situação chegou à Suprema Corte estadunidense, e a Suprema Corte ali reconheceu que efetivamente essa segregação não poderia mais ter lugar. Então, tudo bem, vou efetivar o valor constitucional, nesse caso, vou reconhecer que não pode mais ocorrer a segregação dos bancos escolares. Agora, por mais que essa premissa tenha sido adotada, a concretização dessa decisão se tornou problemática. E se tornou problemática por N fatores. Desde fatores materiais até fatores culturais. Como o professor Eduardo pontuou, a gente convive em um contexto marcado por instituições não formais. E eu teria aqui, especialmente nos estados do Sul, uma lógica de segregação tão arraigada que talvez tentar efetivar essa decisão da noite para o dia pudesse gerar mais segregação do que havia antes. Por mais que se levantasse a autorização legislativa para a segregação, materialmente poderia ocorrer aí um pronunciamento ineficaz. Poderia ocorrer aquilo que em direito constitucional o pessoal gosta de chamar de backlash. Quer dizer, um efeito social contrário à decisão, agravando ainda mais o cenário que existia anteriormente. Então, digo tudo isso para estabelecer com todos vocês que no caso Brown se reconheceu então que não poderia prosperar a segregação no espaço escolar. Mas surgiu uma dúvida, e a dúvida foi: como efetivar esse comando? Quer dizer, se a segregação se encontra tão arraigada, se a discriminação se encontra tão acentuada, como garantir que essa ordem judicial efetivamente possa ser eficaz? Esse foi um primeiro ponto que se colocou na mesa. Essa é uma primeira interrogação que acaba nos levando ao caminho que forja os processos estruturais. E ao lado dela, eu também trago uma outra temática, que é uma temática que também foi vista no direito norte-americano e que também ali acabou se colocando no cerne do debate dos processos estruturais, que é a problemática atrelada ao sistema prisional. Porque aqui a gente teve alguns processos que tramitaram perante o judiciário estadunidense, e talvez o mais célebre deles seja o caso Holt versus Server, que tramitou perante a corte do Arkansas, em que o pano de fundo consistia basicamente no seguinte, e vejam como eu também tenho um direito constitucional aqui, uma garantia constitucional extremamente sensível. Quer dizer, nesses processos, nesse leque de processos, o que se colocava em debate, essencialmente, era a condição de sobrevivência, a condição de existência que era assegurada aos encarcerados dentro do sistema prisional. A partir de diferentes pontas, então, se colocava na mesa se o sistema prisional, nos moldes então concebidos, vinha sendo suficiente, vinha dando conta de concretizar as garantias fundamentais dos sujeitos encarcerados. E veja, mais uma vez aqui, então, eu tinha uma situação levada ao judiciário que, nesse caso, poderia até recomendar uma escolha fácil. A escolha aqui é bastante óbvia, quer dizer, não parece rígido que o judiciário venha a chancelar uma infração a garantias fundamentais dos presos. Pelo contrário, isso parece obviamente inadequado. Mas qual foi o problema que se colocou? O problema aqui que se colocou foi um problema essencialmente material. E foi um problema essencialmente material porque o poder público, nesse tipo de medida, na maior parcela dessas medidas, não questionou o fato de efetivamente dever haver um aprimoramento dentro do sistema prisional, mas trouxe como um argumento uma potencial impossibilidade financeira de prontamente fazer frente às adaptações. Então percebam, o judiciário, de um lado, identifica nessas hipóteses que existe uma infração a garantias fundamentais dos encarcerados, dos presos. O poder público, por outro lado, mesmo que sem negar a existência dessas infrações, traz um outro argumento para a mesa. Olha, eu não tenho como efetivar prontamente esse comando.
eu não tenho como efetivar prontamente essa melhoria. E vejam, é exatamente aqui, é exatamente nesse tipo de dúvida, que é uma dúvida usual no âmbito do direito constitucional, que se acentua a necessidade de um novo processo, que se acentua a necessidade de pensar em alguma outra forma de intervenção jurisdicional, e esse parece ser o caminho elementar, esse parece ser o caminho central para que a gente entenda o discurso dos processos estruturais. Porque, objetivamente, pessoal, o que a gente pode dizer é que esse tipo de problema é um problema estrutural. É estrutural no sentido de institucionalizado. É estrutural no sentido de arraigado. E por ser estrutural, o processo usual, comum, ordinário, tradicional, não vai dar conta desse tipo de situação. Não vai dar conta desse tipo de realidade. E não vai dar conta, especialmente porque nesse tipo de disputa, eu acho que a gente pode notar, de maneira relativamente tranquila, que todos os modais de resposta, que todo tipo de resposta que o processo poderia trazer, em princípio, vai acabar sendo falho, vai acabar sendo insuficiente. Quer dizer, percebam comigo como, em casos como esse envolvendo o sistema prisional, eu vou me deparar com circunstâncias em que o eventual tudo eu marco ali vai ser ineficaz, mas o nada não pode ser aceito. Como assim, Gustavo? Bom, analisem comigo, pessoal, pensem comigo. Eu tenho, então, uma situação de violação contínua a direito dos presos. Tenho aquilo que, especialmente a partir da jurisprudência colombiana, hoje se denomina de estado de coisas inconstitucional. Nesse caso, é plenamente possível que o poder público efetivamente não tenha meios para, do dia para a noite, não tenha meios para imediatamente alterar o cenário verificado. O que faz com que uma ordem voltada a acolher na sua totalidade, de modo imediato, pretensão, tenda a ser ineficaz. Agora, por outro lado, essa ineficácia também não pode servir, essa ineficácia também não pode se colocar como um argumento para que o ilícito seja negligenciado. Vou pegar um outro exemplo para vocês. Vamos imaginar que em uma instituição pública essencial, num hospital, por exemplo, se verifica que um número amplíssimo de servidores que ali atuam não passou pelo concurso público. Não é dizer, eu tenho uma contratação irregular, eu tenho uma burla ao concurso público. Nesse caso, se a situação chega à apreciação do Poder Judiciário, vejam como todas as respostas que viriam do processo civil tradicional, do processo comum, vão ser respostas inidôneas. Porque, objetivamente, se eu levo esse tipo de pretensão para o judiciário teria duas opções. Ele poderia acolher a pretensão, reconhecendo a ilegalidade da contratação. E a consequência disso seria o desligamento de todos os servidores. Se você desliga todos os servidores de um hospital, você faz esse hospital parar e você gera um abalo à população. E, por outro lado, a segunda resposta que o judiciário teria seria uma resposta aqui quase que lavando suas mãos, fechando seus olhos, falando, olha, efetivamente aqui não houve concurso público, mas eu não posso fazer o hospital parar. Essa seria uma resposta que, a rigor, negligenciaria o valor posto em debate e, ao negligenciar o valor posto em debate, poderia, inclusive, fomentar, estimular novos ilícitos ligados a esse tipo de questão. Porque o réu iria virar e falar, opa, então agora eu sei que se a minha infração for muito grande, não vai acontecer nada comigo. Então, percebam, esse tipo de situação que foi vista em Brown, que foi vista em Holt versus Sarbre, todos esses casos, acaba demonstrando que a gente precisa de um novo processo e é a esse novo desenho, é a esse novo arranjo que o dito processo estrutural vai se prestar. Gustavo, como que ele vai fazer isso? Como que ele vai resolver essa problemática? Pessoal, e aqui eu marco aquilo que me parece ser o principal traço diferenciativo do processo estrutural. Eu venho escrevendo sobre o tema e eu adoto essa premissa,
eu e o professor Sérgio, no nosso curso de processo civil coletivo, a gente adota essa premissa, porque efetivamente parece ser a principal característica dessa espécie de intervenção jurisdicional. Nos processos estruturais, eu reconheço que o fato de o Poder Judiciário chancelar um direito não quer dizer que esse direito vai ser imediatamente efetivado. E foi isso que aconteceu em Brown, e foi isso que aconteceu nos casos dos sistemas prisionais a que eu me referi. Em Brown, na segunda análise da disputa, o Poder Judiciário viu que efetivamente a segregação não poderia ser aceita. A segregação não poderia ser admitida. Mas, ao mesmo tempo, identificou que não seria possível corrigir de imediato o cenário, porque isso poderia ocasionar um backlash, porque isso poderia se tornar ineficaz. E foi diante disso que se delegou para os próprios estados uma necessidade de efetivação progressiva da medida. Uma necessidade de enforcement, de execução progressiva de programas, de projetos, de comandos voltados a mitigar aquele cenário em um primeiro momento e, em um segundo momento, a extinguir a irregularidade. Nos casos dos sistemas prisionais, também foi isso que ocorreu. Se reconheceu que, efetivamente, haveria uma irregularidade, haveria um ilícito a ser combatido, mas se percebeu que as medidas aptas a combater esse ilícito somente poderiam ser efetivadas de maneira progressiva. Não seria possível, do dia para a noite, adotar medidas que fossem o bastante para tentar afastar, para tentar apagar essa situação. Então, seria essa a pedra angular dos ditos processos estruturais. Eu reconheço que há um direito a ser protegido, mas eu percebo que essa proteção tem que se dar de modo progressivo, que essa proteção muitas vezes vai passar por consensos, que essa proteção muitas vezes vai passar por concertações que vão envolver o réu, que vão envolver terceiros, que vão envolver o judiciário. Perceba, eu abro o processo para uma outra forma, para uma nova maneira de efetivação dos seus comandos. Gustavo, então acho que eu entendi, talvez, qual é a ideia central dos processos estruturais. Nesse caso, envolvendo os servidores públicos, então, talvez o juiz devesse, de um lado, não determinar o pronto desligamento, mas, de outro, não ignorar a necessidade de concurso público. Então, ele deveria impor, condicionar, convencionar um programa progressivo de substituição desses servidores não concursados por servidores concursados. É isso que você está dizendo que o processo estrutural traz? Sim, é isso que eu estou dizendo que o processo estrutural traz. E é interessante notar que já houve uma disputa ligada ao Hospital de Clínicas, Curitiba, em que acabou se adotando um encaminhamento bastante similar a isso a que eu estou me referindo. Percebendo que a gente precisa de uma estrutura processual mais atenta para a efetivação dos novos desafios, dos novos dilemas, que usualmente possuem um pano de fundo em valores, em garantias fundamentais. Tudo bem, mas se isso é processo estrutural, em que tipo de circunstância, em que tipo de debate eu vou precisar reconhecer que há uma estruturalidade na disputa e adotar uma outra forma de condução do processo? E aqui, pessoal, dentro do tempo que me resta, queria falar brevemente com vocês a respeito de 4 características que me parecem centrais para que a gente entenda o que o processo estrutural é e para que a gente reconheça em que tipo de circunstância, em que tipo de pano de fundo fático o processo estrutural pode se mostrar imprescindível. E essas características vão ser a complexidade, a multipolaridade, a reforma institucional e a prospectividade. Vou falar brevemente a respeito de cada uma delas nos próximos slides, nas minhas próximas transparências, iniciando pela primeira, que é a complexidade. Que, pessoal, percebam que quando eu me refiro à complexidade aqui,
eu não estou falando que a resposta jurídica necessariamente vai ser complexa. Pelo contrário, eu acho que uma resposta jurídica nesse tipo de campo, ela pode ser bastante fácil. Então, pensando no caso da segregação do espaço escolar, bom, eu não tenho dúvida de que a resposta jurídica central é uma resposta simples. Essa discriminação tem que ser combatida, essa discriminação não poderia ser aceita. Mas qual a complexidade, então? A complexidade se dá na maneira como a eventual intervenção nesse sistema pode gerar respostas, impactos positivos, externalidades negativas. Como assim, Gustavo? Bom, um problema simples, pessoal, é um problema em que eu tenho uma relação de causa e efeito, de origem e resultado, bastante imediata. Então, eu tenho um remédio para dor de cabeça, eu tenho uma dor de cabeça, mas bem dizendo, eu tomo um remédio para dor de cabeça, espera-se, dentro de uma linearidade, que esse remédio combata a minha dor de cabeça. Mas quando eu penso em sistemas complexos, como costumam ser os sistemas de efetivação de garantias fundamentais, eu nem sempre sei que tipo de resultado a minha intervenção vai trazer. Eu falei há pouco para vocês que talvez, no caso Brown, alguns autores falam isso, uma deliberação imediata, estabelecendo que do dia para a noite deveria se encerrar a política de separate but equal e serem adotadas medidas para esse fim, poderia sistemicamente ter gerado algum tipo de backlash. Veja, o backlash é exatamente uma consequência não prevista da tentativa de intervenção no sistema. O que faz com que, nesse campo, as soluções sejam emergentes. Ou seja, conforme você vai tentando aprimorar o cenário, você vai verificando o que está acontecendo naquele campo e você vai adaptando medidas, adaptando provimentos que sejam capazes de melhorar o pano de fundo, que sejam capazes de melhorar o estado de coisas que você quer combater. Então, essa me parece ser, então, uma primeira característica que costuma se colocar no cerne dos processos estruturais. Eles são complexos porque lidam com problemas complexos. E lidam com problemas complexos porque as soluções vão surgindo conforme eu venha adotando intervenções no âmbito desse sistema. A segunda característica, pessoal, a que eu me referi, que também parece relevante aqui, é a característica da multipolaridade. E multipolaridade, porque nesse tipo de debate, a gente usualmente tem um número amplíssimo de pessoas inserido no palco, providas de interesses diversos, o que faz com que eu não possa entender o debate a partir daquela dinâmica tradicional do processo, que é a dinâmica entre A e B. Então, percebam, a rigor aqui eu tenho uma problemática, que é uma problemática que costuma se colocar no âmbito das ações de controle de constitucionalidade. Por exemplo, não dá para eu falar em tício e meve, não dá para eu falar em autor e réu, não dá para eu subsumir o processo àqueles atores que estão ali no palco processual, porque muita gente vai ser atingida pela decisão e muita gente possui alguma espécie de interesse nesse debate. Então, existe um exemplo clássico de processo estrutural aqui no Brasil, que foi a dita ACP do carvão, que tramitou em Santa Catarina, em que se verificou que a indústria carvoeira teria causado um abalo ambiental substancial, seria necessário reparar esse abalo, mas não seria possível, do dia para a noite, adotar as medidas para a superação da questão. Então, você vê, preenchidos todos aqueles elementos, preenchidos todos aqueles requisitos, que eu disse que se colocam no pano de fundo do processo estrutural. Percebam como nesse debate eu tinha interesse na preservação do meio ambiente, eu tinha interesse na preservação da atividade econômica, eu tinha interesse dos sujeitos que habitam na região em não ficar um esvaziamento da indústria carvoeira. E esses interesses, ao longo do processo, poderiam, inclusive, se alterando. O que faz com que eu precise entender que, nesse tipo de intervenção do judiciário, eu fatalmente vou me colocar em um palco em que há uma amplitude subjetiva maior, mais ampla, do que o processo civil tradicional costuma supor. A terceira característica, que aí vai muito ao encontro do que o professor Eduardo pontuou em dado momento da apresentação dele, é a característica da reforma institucional
que me parece imprescindível, que me parece elementar nesse campo. E me parece elementar nesse campo, pessoal, porque quando eu penso na seara dos processos estruturais, eu acabo me referindo a uma temática, eu acabo me referindo a um campo em que muitas vezes eu preciso combater ilícitos que são lastreados em instituições visíveis e em instituições não visíveis. Pensando no caso dos problemas raciais, por exemplo, eu até poderia reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei que segregasse o espaço escolar. Mas a superação desse entrave formal, dessa lei, potencialmente não seria o bastante, potencialmente não seria o suficiente para que houvesse uma plena superação do problema central, que é o racismo. Do problema central, que é a existência da segregação. Então, eu preciso entender aqui que, mais do que o formal, é necessário que se dê um passo no sentido material. E, por fim, pessoal, a prospectividade também me parece uma característica importante, porque nesse tipo de debate, então, o processo civil precisa olhar para frente. O processo civil precisa entender que o ilícito existe, que o ilícito já ocorre, que o ilícito já está verificado, mas que se torna necessário adotar medidas prospectivas, futuras, políticas, para tentar solucionar a situação. Então, eu tenho um contexto bastante diverso daquele contexto que é mais usual no espaço jurisdicional. Obviamente, a concretização desse tipo de postura exige releituras procedimentais. Eu preciso repensar a participação no processo, percebendo que até para fins de legitimidade é imprescindível audiência pública, oitiva de amici curiae, enfim, é imprescindível eu trazer essa multipolaridade para o palco do processo. Eu preciso repensar regimes de efetivação e de estabilidades, uma vez que, logicamente, para que a decisão vá sendo realizada, ela não pode precluir, como no processo tradicional, e eu preciso repensar o papel jurisdicional. Mas tudo isso leva a um cenário, leva a um debate em que me parece que efetivamente hoje a gente tem um campo, tem um caminho muito aberto, e cabe ao operador do processo, cabe ao operador do direito constitucional entender esse caminho. Só eram essas as minhas considerações, o restante do tempo, como combinado, eu deixo para eventuais perguntas, uma vez mais agradecendo pelo convite. Obrigada, professora Gustavo. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. A gente está falando de efetivação de direitos fundamentais, e a gente já vem estudando a possibilidade de efetivação de direitos fundamentais pós-humanistas, que são os direitos dos animais, né? A partir do momento que a Constituição estabeleceu no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que deve o poder público inibir qualquer prática de maus tratos a animais, e esse é um assunto que eu estudo, né? Eu tenho até um grupo de pesquisa na instituição. Então, o que a gente percebeu com uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal, que foi o efeito justamente reverso, não foi o efeito que se esperava. Quando o Supremo Tribunal Federal estava analisando uma ação direta de inconstitucionalidade da lei do Ceará, em que se regulamentava, né, estabelecia regras para vaquejada. O Supremo entendeu que a lei era inconstitucional, portanto, porque existia práticas de maus tratos aos animais, inclusive atestado pelos médicos veterinários. Foi declarada a inconstitucionalidade da lei. Chegou a ser meses posterior, o Congresso Nacional propôs uma emenda à Constituição, e que foi convertida em tempo recorde. Então, quando a gente compara o processo de emenda à Constituição, né, o processo legislativo de emenda à Constituição, de outras emendas constitucionais, a gente percebe que nesse caso, no caso da vaquejada, foi tempo recorde. E aí o efeito inverso, né, o efeito que não era o desejado com a declaração de inconstitucionalidade da lei cearense, foi justamente uma emenda à Constituição acrescentando o artigo 225, um parágrafo dizendo que justamente, que neste caso, se tratar de movimentos culturais,
não há maus tratos, não se aplicaria ali a regra do inciso 7º do parágrafo 1º. E aí que vem a minha pergunta, principalmente como advogada. No processo estrutural, o advogado também tem eu acredito que ele tem um papel muito importante, até para conduzir o magistrado ao prolatar uma sentença, uma decisão, que seja efetivamente viável. Então, a minha pergunta para o professor é a seguinte, se o advogado pode contribuir para o processo estrutural, por exemplo, na hora em que da mesma forma que simplesmente dizer que nós devemos, né, como no exemplo que o professor deu dos Estados Unidos, realmente tem que se respeitar os direitos fundamentais dos presos, então tem que ter uma melhoria de alojamento, de cárcere e tudo mais, assegurar a integridade física, a vida, a saúde desse detento. Mas de que forma isso se daria? Isso é encargo só do magistrado, ou o advogado pode contribuir para que haja uma decisão que seja viável e que seja efetiva e que haja um melhoramento nessa situação descrita nesse conflito? Obrigado, professora Lucimar, pela pergunta. Eu acho que o advogado não só pode, como deve contribuir. Me parece que esse é um papel que tem que ser percebido. Eu acho que pro Poder Judiciário, e nesse sentido que me parece que é uma resposta praticalista, eu venho usando esse termo, pro Poder Judiciário eu acho que acaba sendo quase que uma condição sine qua non para efetivar o trabalho. Porque o Poder Judiciário, quando se depara com algumas hipóteses, acaba vendo então que eu não tenho como dar tudo, mas eu não posso ignorar a situação. Eu preciso consolidar esse valor constitucional, mas eu preciso criar um caminho ótimo para essa consolidação. Então, para o judiciário, eu acho que acaba sendo quase que uma consequência direta do exercício jurisdicional e do papel constitucional dele. Ora, o advogado, eu acho que pode e deve contribuir, inclusive sinalizando a natureza especial do processo que se encontra nas mãos. Eu dou alguns exemplos, porque quando a gente pensa nesses processos estruturais, então, e eu falei que esse é um tema que vai dialogar muito com o direito constitucional e com os valores constitucionais, é usual que a gente entre na seara tão debatida e que deve ter sido falada ontem nesse congresso, relacionada à possibilidade de participação do judiciário em políticas públicas, quer dizer, até que ponto o judiciário pode ou não pode ir. Eu dou dois exemplos aqui recentes da nossa jurisprudência. Em um deles, o Ministério Público do Rio de Janeiro verificou que havia um déficit muito sensível na acessibilidade das estações de transporte público existentes na capital. Então, pessoa com cadeira de rodas não conseguia entrar numa estação de trem, só não podia pegar trem, tem uma negativa de direito. Qual foi a saída utilizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para perceber a progressividade da medida e, ao mesmo tempo, evitar o discurso de que haveria aí uma infração à separação de poderes? Não se pleiteia para o judiciário imponha que o poder público, no caso do executivo, supere de algum modo aquele entrave. O requerimento é formulado no seguinte sentido, fala, olha, eu quero que o poder público seja instado a apresentar um plano viável para a superação desse entrave. Então, eu não quero que o judiciário me diga como deve ser feito. Eu quero que o judiciário pleiteie ao executivo, que o executivo sinalize como isso vai ser feito. O judiciário tem que zelar pela consolidação. Mas vai reconhecer que, em um primeiro momento, talvez o outro poder seja o mais rígido, seja o mais adequado para realizar uma análise progressiva desse aspecto. O segundo exemplo, falei que ia dar dois, ação civil pública ligada agora à fiscalização em usinas, decorrente, inclusive, da tragédia do Vale do Rio Doce, que foi uma ação proposta pelo Ministério Público Federal, ela é sinalizada pelo professor Vitorelli, que foi meu colega de doutorado e que é estudioso da temática, e ali ele já sinalizou também inicial, falando, olha, eu quero uma medida estrutural, eu entendo que o poder público aqui seja talvez, poder público eu me refiro ao executivo, seja talvez
o mais rígido para, em um primeiro momento, verificar como isso deve ser feito. Mas o judiciário tem que dizer que deve ser feito. Eu acho que sim, tem que haver um papel ativo de todos os atores. Aí uma pergunta que sempre vem falando, Gustavo, mas isso não pode trazer um sabor agridoce? Porque o judiciário não deveria dar tudo de uma vez? No caso Brown, a resposta não foi suficiente. Tem um caso célebre na África do Sul, que é o caso Grootboom, que também foi dada uma resposta mais ou menos nesse sentido. Também se questiona muito, fala, não foi suficiente? Talvez tenha sido, mas talvez o judiciário, em determinado momento, não pudesse dar mais. Então, eu acho que a gente passa a ver o judiciário como um ator inserido na produção de políticas, mas respeitando o seu papel. E eu acho que os advogados, sim, têm que atuar de modo alinhado a isso. E isso é muito interessante porque daí tem um diálogo, né, entre o judiciário, no seu exemplo que foi dado agora, dos cadeirantes, do transporte público, há um diálogo justamente entre o judiciário e o executivo para obter realmente uma melhor solução para o caso concreto. Excelente, achei muito, muito interessante a sua palestra, professor Gustavo. Eu não tenho mais dúvidas. Eu passo a palavra para a Isabel. Também as pessoas que estão assistindo o nosso congresso, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem formular pelo Facebook e nós passaremos aí as perguntas para os nossos palestrantes. Obrigada, professora Elcimar. Bom, aí eu tenho uma pergunta, né, pessoal, que seria primeiro para o professor Eduardo. No seguinte sentido, tentando fazer uma interligação entre os dois temas. Como que se dá essa questão que o professor Gustavo mencionou, ele até acabou mencionando, né, um dos casos na África do Sul, no âmbito de alguns países, né, que o professor Eduardo consegue nos dizer. A questão do judiciário, quando alguém vai pleitear algo que se refere a algo mais estruturante, como o professor Gustavo falou, como que é a abertura do judiciário, seja na África do Sul, seja na Angola, para essa questão? Ok, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que, notando a apresentação do Gustavo, notei os desafios que tu sublinhaste, né? E eu acho que esses desafios são aparentes em vários contextos. Agora, voltando para a sua pergunta, começando por Angola, porque em Angola podemos ver que o judiciário não é necessariamente independente, não é? E eu vejo esta falta de independência como uma construção que foi metida na Constituição. E eu vejo esta Constituição como digamos, certos estados de exceções nas Constituições, não é? Que nestas Constituições a lei é aquilo que o presidente diz que é a lei. Em Angola, por exemplo, da forma que a Constituição foi elaborada e da forma que o poder político é estruturado, infelizmente esta é a realidade. Então temos casos que pessoas que procuram justiça e querem acesso ao judiciário, bem que às vezes o acesso é possível, mas infelizmente, dependendo do impacto que este acesso dá ao executivo ou àqueles no poder, as coisas ficam mais um pouco complicadas. No caso da África do Sul, talvez é um lugar mais aberto. Tem um ex-jurista, o Albie Sachs, que escreveu um livro sobre a alquimia entre a lei e a vida. E ele disse que, às vezes,
sendo juristas, sendo magistrados, esses indivíduos que leem a lei, talvez tenham que ser um pouco também ativistas. Não necessariamente ver a lei como um Deus numa sociedade. Não, tem que ver como é que esta lei afeta a sociedade em geral. Como é que essas leis afetam a qualidade de vida de vários indivíduos. Então, em África do Sul, o sistema político é um pouco mais aberto, os tribunais também são mais abertos e tem um nível de independência que infelizmente em Angola ainda não foi atingido. Então, acesso à justiça em África do Sul, pela minha experiência, pelo menos e pelas minhas pesquisas, é mais adequado, é mais, tem mais, indivíduos têm mais possibilidades. E agora, se queremos falar africanos, infelizmente, isso fica um pouco complicado, porque mais uma vez temos que ter em mente o contexto desses países e qual é o nível da implementação da Constituição e qual é o nível de não só a cultura política nestes países, mas também qual é o nível que a Constituição foi estabelecida. Espero que consegui dar uma resposta. Obrigado. Perfeito, Eduardo. Conseguiu sim. Agradeço também pela resposta e acredito que é isso. Eu vou ver aqui se a gente tem alguma pergunta no Facebook, que é onde a gente está transmitindo a nossa gravação. Eu estou vendo aqui, pelo jeito o pessoal tá só elogiando, tem bastante comentário com muito elogio, mas questionamentos eu acredito que eu não encontrei nenhum. Então, fica mais uma vez meu agradecimento, tanto ao professor Gustavo quanto ao professor Eduardo, com relação à exposição. E eu vou pedir para a professora Lucimar fazer um fechamento, já que a gente não tem tantas dúvidas, e também, né, dar boa noite para o Eduardo e uma boa aula em seguida para o professor Gustavo, que logo em seguida vai ter aula, né, informou aqui. Então é isso, passo a palavra para a professora Lucimar para finalizar esse evento. Essa pandemia, ela não trouxe só coisas ruins, né? Nós temos um novo modo de nos comunicarmos, de fazer congressos, simpósios. Eu já participei de simpósio, de congresso de Mato Grosso, São Paulo, de Goiás, e agora nós temos o professor Eduardo, representante de outro continente, de outro país. Então, eu quero agradecer a participação do professor Eduardo, do professor Gustavo, dizendo que não só os acadêmicos aprenderam muito, mas a gente, enquanto eternos estudantes, né, professores, somos eternos estudantes, a gente sempre aprende cada vez mais. Agradecer pela presença de vocês, agradecer pela iniciativa do DACP, a pessoa da Isabel novamente, agradecer todos os inscritos, desejar uma boa noite e uma boa aula para quem ainda vai enfrentar uma sala de aula agora remota. Uma boa noite e muito obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Lembrando que a gente tem o último painel amanhã aqui e a gente espera vocês também amanhã aqui, às 5h30, tá bom? Tchau, pessoal. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu
Isabel tem os meus contatos, então qualquer coisa é só mandar um e-mail, uma mensagem e sem problema. Minha parte também, e-mail, Instagram, sinal de fumaça, o que eu puder ver,